Olá, estamos de volta aqui com o professor Gustavo Madeira, comentando a respeito de uma recente lei, importantíssima lei, que trata dos resíduos sólidos, uma lei que trata de meio ambiente, que trata do lixo, que trata um pouco também de reciclagem, talvez, né, professor? E aí surge aquela dúvida, né? A lei é boa, a lei é ruim, a lei supre todas as nossas necessidades com relação a esses resíduos sólidos que são deixados no meio ambiente, que não são reaproveitados, professor? Bom, essa é uma, na realidade, claro, a lei recém-sancionada já tem várias críticas, até por essa questão de o projeto ter tramitado tantos anos no Congresso, ela já fica defasada com as necessidades que a gente tem hoje. Mas a principal crítica é realmente a falta de metas da lei, né? De ter sido de faltar um pouco mais, ser um pouco mais audaciosa essa lei, ter algumas metas, por exemplo, de colocar, olha, a partir de tantos mil habitantes, a cidade é obrigatório ter coleta seletiva, por exemplo. Certo. Ela prevê que os municípios, através dos seus planos municipais de resíduos sólidos, façam a coleta seletiva, mas não prevê uma meta, por exemplo, olha, a partir de tantos mil habitantes, tem que ter coleta seletiva. Então, realmente faltou um pouco de metas para a lei, ou, por exemplo, para aproveitamento energético, para aproveitamento de produção de energia através da combustão de resíduos, também não previu assim com uma forma com metas assim. Não estipulou prazo para cumprimento? Não. Mas prevê multa em caso de não cumprimento? Sim, mas por enquanto não. O que acontece é que no caso vai sair decreto, né, para regular a lei e aí trazer de repente essas coisas que faltaram ainda. Pois é, professor, né, isso me leva a uma pergunta seguinte, né? E que soluções então devem ser encontradas para essas questões importantes em que a lei foi omissa? Problema recorrente, né? Claro que quando a gente trata de lei é uma das questões mais complexas que existe, fazer uma boa lei, né? Acho que no Brasil existe um exagero de leis, para o nosso telespectador saber, em 2003, já é um dado bastante ultrapassado, nós tínhamos 180 mil leis em vigor no país, imagina conhecer tudo isso. Né? E mesmo assim, e diante disso, existem leis mal feitas, leis incompletas. Né? Então, como suprir essas falhas já apontadas, talvez pela demora na elaboração dessa lei, professor? Na própria lei, ela prevê o quê? Como é uma gestão integrada, né, dos resíduos sólidos, ela prevê que os estados legislem através de políticas estaduais de resíduos sólidos, e essas políticas estaduais elas podem prever políticas de micro-regiões e principalmente das regiões metropolitanas. E além disso também traz que os municípios façam seus planos municipais de resíduos sólidos, bem como também os próprios setores empresariais façam planos de gestão específica, né, ou seja, do seu resíduo. Mas esses planos municipais e estaduais são muito importantes e foi bom, e daí o lado positivo da lei é que ela deixou bem abrangente. Inclusive, o município, o estado, podendo ampliar, por exemplo, o rol de resíduos obrigatórios para logística reversa, por exemplo. Ou também que aí tragam essas metas que a lei não trouxe. Né? Por exemplo, para coleta seletiva, para um aproveitamento energético, metas inclusive para redução de resíduo, para reaproveitamento, ou trazer instrumentos econômicos. Então, me parece que o legislador foi inteligente o suficiente para prever que, diante dessa imensidão, né, do nosso país de dimensões continentais, que houvesse uma política mais específica para as regiões, para as suas características especiais das regiões, porque fica ao encargo daí do legislador estadual criar esses mecanismos. Né? Isso. Agora nós vamos depender das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores para que façam boas leis e mais audaciosas de acordo com suas peculiaridades, porque essa questão de resíduo, de acordo com a região do país, nós temos atividades econômicas diferentes, culturas diferentes, também o fator climatológico diferente, e isso influencia no tipo de resíduo, ou seja, o que vai ser consumido e o que vai ser, e que resíduo que vai ser formado. Então, isso influencia para aí o legislador municipal, estadual, de acordo com essas peculiaridades, fazer uma gestão mais eficaz. Né? Então, ele vai depender muito agora dos nossos legisladores municipais, estaduais, trabalharem nesse sentido. Quer dizer, eles vão ter que mostrar o serviço agora e o cuidado com uma questão especial. E é claro que a comunidade também, muito importante, que esteja atenta a essas questões, né, professor? Com certeza. Esse é um dos objetivos, aliás, desse nosso programa, de levar essas questões, né, que são de interesse nacional e também regional, municipal.
Professor, em que consiste essa responsabilidade compartilhada que o senhor mencionou aqui, que a lei traz? Né? O que é essa responsabilidade compartilhada? Sim, a responsabilidade compartilhada significa que uma gestão integrada entre a indústria, o industrial ou o importador, o distribuidor, o comerciante, o consumidor e também, inclusive, o responsável pela coleta de lixo municipal. Certo. Essa responsabilidade é compartilhada pela formação do resíduo. Ou seja, claro que aquele produto se transforma em resíduo, provavelmente depois do consumidor, mas toda a cadeia é responsável, né, por esse resíduo. E aí, claro, as responsabilidades são compartilhadas, ou seja, tanto para a questão da reutilização, reciclagem, a separação do lixo, e cada um vai ter sua responsabilidade dentro dessa cadeia. Agora, claro, a lei também aí se critica que foi um pouco omissa em dizer o que cada um é responsável dentro dessa cadeia. Aí também vai depender do legislador estadual, do municipal, em dizer o que cada um é responsável dentro dessa cadeia. E isso a lei deixou de uma maneira muito generalizada, mas todos são responsáveis. Não. Quando o senhor estava explicando, eu já estava pensando exatamente nisso, né? Quer dizer, todos são responsáveis, mas até que ponto? Né? Isso, Quer dizer, o senhor mencionou inclusive o consumidor, o cidadão que compra lá um computador, ele também é responsável pela destinação desse produto, mas de que forma que ele vai ser responsável? Quer dizer, cada lei, para que seja efetivamente cumprida, como por exemplo nós temos a lei que proíbe as pessoas de fumar em locais públicos, né? E pouquíssimo aplicada, até que o legislador municipal chegou e disse, nos bares não pode, em algumas cidades, né, que nós sabemos que não pode, aí aplica uma multa para o estabelecimento comercial. Mas fica sempre essa dúvida na questão do consumidor, né? Então, me parece, então, professor, que resta aí ao legislador municipal, estadual, estabelecer essas políticas e destinar as devidas sanções para que essa lei seja realmente aplicada. Porque senão vai ser mais uma lei que, infelizmente, no nosso país se diz, não pegou. Espero que não seja esse o resultado. Com certeza. Mas continuaremos com esse assunto, vamos aos nossos intervalos e logo, logo estamos de volta.